Olá pessoal, eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa, Julie, somos pastores de jovens lá na Igreja Presbiteriana do Pichincha, auxiliando o reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje, vamos refletir em mais um verso no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1 e verso 5. Vamos ler? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e verso 5. No portal de notícia Estado de São Paulo, a jornalista Giovana Girardi publicou, no dia 4 de maio de 2020, um artigo muito interessante, com o título "Por que um abraço faz tanta falta durante a quarentena?". Ela explica que o contato presencial entre as pessoas é algo essencial, desde o nascimento até o fim da vida de um indivíduo. A pesquisa diz ainda que essa experiência sensorial, que corresponde ao contato da mãe com o bebê, pai e filho, mestre e aprendiz e muitas outras formas de calor humano, fazem com que a pessoa conheça sobre si mesma, amadureça de forma saudável, descubra seu lugar na sociedade e se sinta preparada para lidar com difíceis situações do tipo o estresse, por exemplo. Então, eu te pergunto, nesse mundo tão estressante que vivemos, quem consegue viver sem apertar a mão do outro ou sem um abraço? O brasileiro, de uma forma geral, gosta de festa, mas com essa pandemia do Covid-19 se alastrando, o prazer dos encontros virou saudade dos amigos e dos parentes. De repente, encostar nas pessoas passou a ser um risco à saúde e afastar-se tornou-se um favor mútuo. Você percebeu isso? A pracinha ficou deserta, o futebol ficou vazio e as crianças pararam de abraçar seus avós, tornando a terceira idade ainda mais isolada do que era. Bem-vindos ao mundo virtual. As notícias na TV fazem a pandemia parecer o apocalipse, mas não, ainda não. Eclesiastes 3,5 nos informa que esse tal de tempo de deixar de abraçar é uma coisa que faz parte da história humana. É um período que passa. Somos um mundo à espera do abraço, porque nós gostamos do contato físico, do calor humano. A ciência nos diz que o abraço desperta sentimentos de apego e empatia, através de um hormônio chamado ocitocina. E por falar em apego, pense naquelas pessoas que moram sozinhas, tendo que permanecer em casa entediadas. Você sabe o que é solidão? Teria essa falta de abraços alguma coisa para nos ensinar? A Bíblia nos conta que um abraço celebrou a reconciliação entre Jacó e seu irmão. Depois de muitos anos de afastamento e desafeto, o reencontro aconteceu assim, Gênesis 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e lançou-se sobre seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Gênesis 33, 4. Lindo, não? Entre o não abraçar e o abraçar, os dois, existia um tempo e ele já havia passado, pois na ausência do outro, ambos perceberam outros aspectos importantes naquela relação familiar. Talvez tenha valido a pena vivenciar a falta para se perceber o valor de um amigo. A psiquiatra Helena Bentrani, cientista da USP, ensina que animais e crianças com falta de contato podem desenvolver ansiedade e depressão ao longo da vida. Veja então como Deus é sensível a nós, pois quando os discípulos queriam afastar as crianças para que estas não atrapalhassem a preleção do mestre, que estava na rua, num espaço público, Jesus disse a eles: "Deixai vir a mim os pequeninos,
Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos, capítulo 10, verso 14 a 16. O Senhor tomou as crianças em seus braços. Viu? Jesus também gosta de abraços. Abraçar é querer bem, é acolhimento. Abraçar é perdão. Quando o filho pródigo voltou arrependido para a casa do pai, depois de desperdiçar toda a sua herança, ao invés de castigar, ao invés de receber o castigo, o que foi que ele recebeu? Recebeu um abraço. Assim diz a parábola. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Lucas, capítulo 15, verso 20. Abraço é restauração. Abraço é educação. Mesmo que estejamos hoje distantes da situação que inspirou o autor de Eclesiastes, convenhamos que o tempo presente é o mesmo elemento que sempre passa, pois as coisas mudam e, no tempo certo, acreditamos que nós vamos voltar a nos encontrar com os nossos amigos, nossos familiares e nossos irmãos. Na aplicação do verso 5, Eclesiastes 3:5, quem espalhava pedras em outros tempos deve entender que ajuntar pedras significa mudança de postura, adaptação, resiliência, paciência ou, quem sabe, uma oportunidade de se aprender novas tecnologias. Então, comece higienizando as suas mãos, use álcool gel e fique em casa, para que o tempo de abraçar volte mais rápido. Convenhamos, é melhor não abraçar por enquanto. Mas enquanto vivenciamos a falta da companhia do outro, da igreja, dos abraços, podemos assim mensurar o quanto é prazerosa a comunhão presencial da igreja. Em qualquer tempo, seja onde for, Deus está ao nosso lado, ouvindo o nosso clamor, por conta da aliança eterna que temos em Jesus. Como Pai zeloso e presente, Ele fala aos nossos corações por meio de sua santa palavra e nos abraça na consolação do seu Santo Espírito. Então tenha fé. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, durante essa pandemia, abrace a esperança, abrace a fé, abrace Jesus. Junte-se a nós nessa grande corrente de esperança, a esperança de muitos abraços, a espera de muitos abraços. E que Deus te abençoe. Amém. Amigo velho, sua vida é uma bênção. Velho, amigo velho, sua vida é uma bênção.